Olá, voltei, estou de volta. Não consigo ver os comentários de vocês. Deixa eu clicar aqui. Agora apareceu, mandei um olá aí vocês apareceram aqui para mim. Boa noite, quem que tá aqui? Elane, Marcelão, Deus abençoe. Jaqueline, Elane, Julinha, Marcelo, meu irmão Pablo, Fernando, mandei um olá. Luiz, Elane, Paz, Fernando, Genesi, Rose. Boa noite, Rose. Paz. Pastor Rafael. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu tinha colocado aí uma descrição sobre o tema que nós vamos abordar hoje, porém, acabou que eu não estava vendo os comentários de vocês e daí tive que sair e entrar de novo. Mas o texto que nós vamos ler hoje, fala Emanuele, tudo bom? O texto que nós vamos ler hoje é o texto do nosso querido Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6, versos de 9 a 15. Amém, também estou com saudade de vocês. Deus, um abraço aí para o Marcos. Olá, Martinha. Saudades, um abraço. É o texto que nós vamos ler. Pastor Roberto me lembrava hoje, né, que hoje é o dia de Pentecostes, né? Na realidade, 50 dias depois da Páscoa, é comemorado o dia de Pentecostes e, curiosamente, nós passamos tanto a Páscoa, né, quanto o dia de Pentecostes em quarentena, confinados, e Deus sabe de todas as coisas, não é não? Como vocês estão? Como vocês estão passando aí esse momento? Como vocês estão se sentindo? Como vão a família? Aqui meus comentários já travaram de novo, mas amém. Daqui a pouco, voltou aqui. Que Deus nos abençoe. Quando você quiser falar aí alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou ministrar aqui o que Deus colocou no meu coração. Quero ler Mateus capítulo 6. Né? O título dessa mensagem é O Governo de Deus, ou essa conversa que eu vou ter com vocês, fala a respeito do governo de Deus. E Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versos 14 e 15 diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Eu estava meditando nessa passagem, né? E a gente lê aqui no verso 10, a palavra de Deus nos dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade,
assim na terra como é no céu. Então a gente vê que esse reino de Deus, ele está associado à vontade de Deus, né? Ou esse reino de Deus, ele está diretamente relacionado à vontade de que Deus tem para a nossa vida, a vontade que Deus tem para a terra, para a vida de cada ser humano, né? Porque nós fazemos parte do plano de Deus. Nós fazemos parte de algo que está no coração de Deus. E Deus tem interesse em nós. Mas 3 coisas, né, nós precisamos, pelo menos, diferenciar aqui nesse texto, nessa oração, né, que nós muitas vezes fazemos, repetimos. Primeiro a vontade de Deus, ou seja, Deus tem uma vontade, Deus tem um querer para a nossa vida. Segundo, o domínio de Deus, ou seja, Deus domina sobre todas as coisas, Deus tem domínio sobre a terra, Deus tem domínio sobre os homens, Deus tem domínio sobre a sua criação, porque tudo foi criado por Ele, e tudo que Deus criou, a própria Bíblia diz que Ele viu que era bom, Ele viu que a sua criação era boa, porém, né, existe o governo de Deus. Então, existe a vontade de Deus, o domínio de Deus e o governo de Deus. Amém, Lígia? Vou orar sim. Lígia está pedindo para a gente orar pelas pessoas enfermas e pelo país, com certeza. E o domínio de Deus. Então, Deus tem domínio sobre a criação, Deus tem uma vontade para a sua criação e Deus deseja governar sobre a sua criação. Então, a gente, como servos de Deus, né, como aqueles que amam a Deus, nós fazemos de tudo para que Deus governe, para que não só Deus seja e é soberano sobre todas as coisas, mas para que Ele governe. E se Deus, né, é criador de todas as coisas, se Deus tem o domínio sobre todas as coisas, Ele também governa sobre toda a criação. Ele governa sobre tudo aquilo que foi criado por Ele. E foi assim, né? Quando a gente olha para o Éden, a gente vê não só o domínio quanto o governo de Deus. Quando Deus estabelece, né, o homem, e o que é curioso é que Deus nos chama como criação de Deus, né? E agora comprados por Jesus como filhos de Deus, Deus nos chama a governarmos junto com Ele. Então, quando Deus estabelece o homem no Éden, Deus dá autoridade ao homem, liberdade, para que o homem desse o nome aos animais, nomeasse os animais e pudesse ter também a liberdade de escolha. Ou seja, Deus, apesar de ser soberano, Ele não interfere na nossa liberdade de escolher. Ele não interfere na nossa liberdade de aceitá-lo ou não, de escolhê-lo ou não, e é o que muitos, né, de nós chamamos de livre-arbítrio. E essa escolha, né, essa nossa escolha é respeitada por Deus. Então, Deus é soberano, tem o domínio sobre todos os seres, sobre tudo, mas nós não somos peças de xadrez, nós não somos máquinas, robôs que Deus, né, governa ao contrário ou à revelia da nossa vontade, né? Deus respeita a tua vontade, Deus respeita o teu querer, Pai do Senhor Diogo, Deus respeita aquilo que você entende por certo e errado, e talvez em uma outra ocasião a gente pode falar sobre a moralidade, né, que é esse conceito de certo e errado que Deus coloca dentro de cada ser humano, mas a verdade é que Deus nos respeita como criação dele e somos livres em Deus, e temos como criação a liberdade de escolher. E na sexta-feira a gente falava que todo o processo de Deus e tudo aquilo que Deus faz na nossa vida está dentro de um processo em que Ele cria, né? Ele cria todas as coisas como
e como boas, e porém o homem cai, né? E quando o homem cai, toda a criação cai, né? Como o homem era a primícia da criação, como o homem era... Peraí, Genesi pede oração pela sua mãe, amém. Vamos orar, Genesi. E como o homem era a primícia de tudo aquilo que Deus fez, o homem quando cai, todos, né, os seres ou toda a criação também cai junto com ele, ou seja, toda a terra é afetada pela depravação do homem, pela queda do homem, e toda a terra então precisa ser redimida por Deus. Todos nós precisamos dessa redenção de Deus, né? E essa redenção, ela não só está, vamos dizer, exclusiva ao homem, mas a toda a criação. Agora, toda a criação necessita, né, dessa redenção de Deus, porque tudo que caiu precisa ser redimido, porque tudo que alguma vez se afastou de Deus, agora precisa novamente ser colocado de pé, para que Deus possa governar. Então Deus tem o domínio sobre toda a criação, mas agora o governo, né, de todas as coisas de Deus ainda vai ser estabelecido. E por quê? Porque a queda do homem, ela não afetou só a nossa alma, né? Nós não só perdemos a nossa salvação, o ser humano não só perdeu a sua salvação quando caiu, mas todas as suas ações agora estão caídas. Então Deus precisa colocar esse homem de pé, Deus precisa agora redimir a vida desse homem, né? Desse ser humano que somos nós. Deus agora precisa prover a redenção para ele. Então Deus age, né, em nosso favor. E se Deus age para nos redimir, essa redenção de Deus ela tem que ser maior do que a queda, amém? Se caímos, né, e pecamos, nos afastamos de Deus, nos desviamos dos caminhos de Deus, agora Deus provém uma redenção que é muito maior do que a queda. Deus provê um remédio, né, que é muito mais eficiente, que pode não só nos curar, mas nos habilitar para algo muito maior. Em Colossenses, eu até separei aqui, Colossenses capítulo 1, no capítulo 1, nos versos de 15 a 20, o texto vai dizer, falando a respeito de Jesus: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então, a gente vê que essa reconciliação de Deus, que esse agir de Deus na nossa vida, né, ele é completo. Ou seja, Deus ele nos redime, não só nos habilitando a entrar no céu, até a salvação, mas todas as nossas ações agora precisam estar sujeitas a Ele, sujeitas ao Cristo, sujeitas àquele que deu a sua vida por nós, né? Romanos, no capítulo, eu anotei aqui, Romanos capítulo 8, verso 19 em diante, vai dizer assim, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção dos nossos corpos.
porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então esse texto fala de uma totalidade, né, de uma criação que espera, que geme, que aguarda, né, a manifestação da sua glória, da sua bondade, da sua misericórdia, né? E que esses nossos sofrimentos atuais, isso que nós passamos atualmente, não se compara à glória que nos está reservada. Não se compara ao que Deus tem planejado para nós. Não se compara àquilo que Deus tem para fazer na nossa vida para a eternidade. Nós muitas vezes nos preocupamos com o agora. Muitas vezes nos preocupamos com o aqui, com o material, né? E Deus, Ele quer nos restaurar em todas as coisas. Ele quer restaurar o seu governo em todas as coisas. Não só naquilo que é imediato, não só no que está acontecendo agora, mas quer restaurar toda a sua criação para que tenha intimidade com Ele, compromisso com Ele na eternidade. Então, essa plenitude de Deus, né, esse agir de Deus, né, fazendo com que todas as coisas convirjam em Cristo, apontem para Cristo, estejam direcionadas em Cristo, elas não são uma realidade que é para ser vivida só pela igreja, ou só dentro da igreja, mas é uma realidade que precisa fazer parte da nossa vida, que precisa fazer parte das nossas ações, precisa fazer parte não só das nossas orações, como lemos no início, mas ela precisa fazer parte de todo o nosso ser, de toda a nossa vida. Então toda a nossa vida precisa estar convergindo para Cristo. Toda a nossa vida precisa estar apontada para o Criador. Todas as nossas atitudes, ações precisam glorificar o Criador, precisam estar alinhadas com Deus, para que a gente possa viver o patamar de Deus, os planos de Deus na nossa vida. Pedro, lá em Atos, quando ele foi, né, quando Pedro estava ali fazendo um discurso, ele vai dizer, né, a partir do capítulo 3 de Atos, do verso 18 em diante, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor, da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, e que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, esse Cristo, né, precisa estar entronizado na nossa vida até a restauração de todas as coisas. Até o momento, né, até o momento que nós aguardamos a restauração de todas as coisas. E essa é uma expectativa daqueles que amam, daqueles que servem a Deus, daqueles que buscam, daqueles que vivem a verdade de Deus. Então temos o Cristo como o nosso guia, aquele que vai estabelecer o domínio, o governo de Deus na nossa vida, o governo do Senhor na nossa vida, e que vai restaurar todas as coisas. E esse restaurar de todas as coisas se diz respeito a todas as coisas, não só as coisas relacionadas ao espiritual, não só ao que está envolvido com relação à oração, com relação à nossa vida espiritual, ao nosso relacionamento com Deus, né? Porque no Éden o homem tinha esse relacionamento com Deus, de intimidade, de falar com Deus, mas também com relação às nossas profissões, com relação às nossas escolhas, com relação aos nossos pensamentos. Tudo deve estar convergindo nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então todos os nossos pensamentos, atitudes, intenções, palavras, tudo deve glorificar
ao nosso Senhor Jesus Cristo, deve estar alinhado com aquilo que é estabelecido por Deus na nossa vida e fazer parte das nossas atitudes e hábitos. E talvez seja justamente aí que nós pecamos, nós erramos, porque nós mudamos, né, de certa forma, a mentalidade, mas o hábito está entranhado. Nós mudamos a intenção, mas o hábito está entranhado. Nós mudamos o linguajar, mas o hábito está entranhado. Ou seja, tem muita gente que já é cristão, já fala crentez, né? Fala paz do Senhor, aleluia, né? Levanta a mão, glorifica, vai na igreja, chora na hora do louvor, mas o hábito ainda não foi transformado. Então tem hábitos mundanos, tem hábitos que foram adquiridos lá atrás, que precisam agora serem restaurados por Deus. Hoje é maravilhoso ver, né, que a igreja ela não está só limitada a falar a respeito das coisas do céu, as coisas espirituais. A gente tem visto na igreja a gente abordar temas como o suicídio, a gente abordar temas como ansiedade, a gente abordar outros temas. Por quê? Porque não estamos limitados só a falar da eternidade, porque Deus quer restaurar não só o nosso relacionamento com Ele em relação à eternidade, aos tempos vindouros, mas também ao presente, ao que está acontecendo agora, ao que está acontecendo agora com meu irmão, como tem pessoas aqui pedindo oração, né, por parentes, por amigos, e a gente vê isso na caminhada e na trajetória de Jesus, porque por onde Jesus passava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas. Então Jesus ele não só estava para pregar um reino que estava por vir, que estava para acontecer, não, mas Jesus estava falando de um reino presente, estava falando de um reino que ele estava estabelecendo naquele momento, que ele estava restaurando todas as coisas naquele momento. Então, a partir daí, a partir das ações de Jesus, a partir de tudo aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, nós temos essa liberdade de dizer que Deus ele pode restaurar todas as coisas, quer sejam espirituais, quer sejam coisas desse mundo, desse tempo, coisas materiais, né? Então esse reino de Deus, ele não é só quando nós pregamos para a salvação. E a igreja precisa pregar para a salvação. Não é só quando nós fazemos uma assistência social, não é só quando nós abençoamos, né, outras vidas, não é só quando trazemos os dízimos, as ofertas, oferta missionária, só quando abençoamos outras vidas com o nosso tempo, o nosso talento, mas principalmente quando nós estamos à disposição de Deus, onde Deus nos colocou. E talvez seja essa a mensagem, né, que nós aprendemos aqui com o Pai Nosso, né, Mateus, que foi o texto inicial que nós lemos, Mateus capítulo 6, o verso 10, é que esse reino ele tem que vir acompanhado de mudanças em todas as áreas. Só que às vezes nós estamos prontos, né, como igreja, e queremos mudar o macro e se esquecemos do micro. Nós queremos mudar o que está fora de nós e nos esquecemos de mudar dentro de nós. Então a gente sim, como reino de Deus, Deus estabelece o seu domínio nas artes, no direito, no Estado, na ciência, na economia, em todas as áreas Deus quer estabelecer o seu reino. Só que às vezes nós queremos mudar essas áreas e se esquecemos de mudar dentro de nós. Então precisamos mudar, em primeiro lugar, a nossa vida. É a nossa vida que precisa estar no centro dessa vontade, no centro do altar de Deus, para que Deus, em primeiro lugar, transforme o nosso coração. E não é à toa, quando a gente lê aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus nos ensina essa oração, ele vai dizer, olha, ele começa, né, falando a respeito do seu reino, diz, olha, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como no céu. E no final, ele vai dizer, olha, porque se perdoardes os homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porque esse reino, ele é acompanhado de práticas. Esse reino, ele não se estabelece na teoria. Ele não se estabelece com palavras, com discursos. Ele é um reino que vem acompanhado de mudança de práticas, de atitudes. Então, nós só estabelecemos esse reino na nossa vida quando nós somos transformados a ponto de mudar os nossos hábitos. Quando nós somos transformados a ponto de mudar as nossas ações. A ponto de mudar as nossas palavras. A ponto de mudar quem nós éramos e nos tornarmos semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. E quando estamos à disposição de Deus para perdoar, né? Quando aqui no verso 14 diz, olha, se nós perdoamos aos homens as suas ofensas, nós também, nosso Pai Celeste nos perdoará, nos ensinando aqui um princípio do reino de Deus. Que se nós queremos receber algo de Deus, nós primeiro precisamos dar a alguém aquilo que algum dia podemos receber da parte de Deus. Se algum dia eu quero ser perdoado, se algum dia eu fui perdoado por Deus, e com certeza nós fomos perdoados nas nossas ofensas, né? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus, mas pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, nós fomos sarados. Ele quebrou o muro de separação que havia entre nós e Deus, e hoje nós temos esse livre acesso à sua presença. Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos afastados de Deus em nossos delitos e pecados. Se Deus nos perdoou, então nós temos a obrigação de perdoar quem nos ofendeu. E daí esse reino se torna prática na nossa vida. Se torna prática na nossa vida quando a gente ama quem a gente acha que não é tão agradável para a gente. Se torna uma prática na nossa vida quando a gente se coloca como servo de alguém que a gente tem a possibilidade de estar acima dela. Essa palavra se torna prática na nossa vida quando a gente abençoa, quando a gente poderia amaldiçoar, quando a gente poderia prender, bater, quando a gente teria essa possibilidade e não faz, a gente se torna semelhantes a Jesus. E a gente se torna semelhante a Jesus quando a gente ama. E daí vem o fundamento desse reino, que é o amor. E esse amor deve ser o guia dos nossos corações. E é por isso que a gente tem sim que se indignar, muitas vezes, né, a gente fica indignado com coisas que acontecem, porque a gente tem que ficar pelo lado do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. E como servos de Deus, né, nós precisamos estar ao lado das obras de Deus, das obras que Deus quer fazer, das obras que Deus quer realizar. Então, esse reino de Deus, ele é um reino baseado no amor. Ele é um reino baseado na prática do amor. Porque o amor ele não é teórico. Não é um amor, o amor de Deus, né? O amor que Deus sente pela nossa vida, ele é um amor prático. É o amor que ele coloca em prática na nossa vida. Porque ele deixou o céu, deixou a sua glória, se fez carne, se fez homem, para morrer na cruz por cada um de nós. Então houve uma ação de Deus para nos alcançar. Da mesma forma, né, existem pessoas que nós amamos, queremos ver elas no Evangelho, mas elas só virão para o Evangelho se o amor de Deus estiver estampado nos nossos corações. Se o amor prático, se a prática do amor, né, for evidenciada por meio das nossas ações. Eu tenho certeza que o pai, a mãe, que fala para o filho, né, voltar para Deus, se converter, né? Às vezes o pai é muito duro, a mãe. Eu tenho certeza que faz isso por amor, que a própria palavra de Deus diz que Deus repreende aquele que ama. Mas assim como
Deus agiu em nosso favor, nós que amamos, precisamos também ter práticas de amor, atitudes de amor. Abençoar, né, com atitudes práticas. E muitas vezes nós nos esquecemos, né, de que existem pessoas nesse momento que precisam dessas ações nossas, dessas nossas práticas, da nossa oração, precisa do nosso apoio, precisa até da nossa palavra, mas às vezes a gente está com tanto afã de converter, com tanta vontade, né, de que a pessoa aceite Jesus, que nós nos preocupamos mais com a mensagem da salvação e nos esquecemos que ali tem uma pessoa que é alvo da nossa, precisa ser alvo da nossa misericórdia, do nosso amor, e que talvez num segundo momento ela possa vir a salvação. Jesus muitas vezes curou pessoas, né? Quando a gente lembra daquela passagem dos 10 leprosos, e aqui eu já estou encerrando, a gente olha ali para os 10 leprosos, e aqueles homens leprosos, e eles são curados, e apenas um volta para agradecer a Jesus, e Jesus vai dizer, olha, você está salvo. Ou seja, aqueles outros que foram curados não estavam salvos. Mas Jesus curou. Eles foram curados por Jesus. A igreja, às vezes nós nos preocupamos muito com a salvação, né? E nos esquecemos de ser remédio, de ser cura, de se colocar como aquele que vai ser instrumento de Deus para trazer bálsamo de Deus para a vida daquele que está sofrendo. Pai do Senhor, meu irmãozão Michel, policial lá de Brasília, Deus abençoe, meu irmão. E muitas vezes nós nos colocamos assim, como até com boas intenções, né? Queremos estabelecer esse reino de Deus espiritual e queremos que as pessoas se convertam, se voltem para Deus, enquanto que elas não vão conseguir fazer isso se elas não forem curadas, se elas não forem tratadas. E nós temos essas ferramentas. Nós temos, e Deus já nos deu as armas. Deus já te deu o talento necessário. Deus já te deu todas as coisas suficientes para que você possa agir com amor, agir com misericórdia, agir com compaixão. Eu não posso estar lá na sua empresa. Eu não posso estar lá no ambiente que você frequenta. Eu não posso, né? Nenhum pastor pode estar onde você está. Eu não estou na mesma vizinhança que você mora. Eu não frequento os lugares que você frequenta. Muitas vezes nós fomos criados, educados, né, com a visão de que precisamos ir talvez para um monastério para ter, né, a presença de Deus na nossa vida, para a gente poder buscar Deus. E buscar Deus é muito bom, irmãos. É muito bom estar em oração. É muito bom militar, né, diante de Deus e lutar diante de Deus em oração, e com certeza isso é aconselhável para a nossa vida, mas às vezes nós oramos, né, e nos esquecemos que existem pessoas do nosso lado, que trabalham junto conosco, que precisam ouvir uma palavra, que precisam da nossa misericórdia, do nosso amor, precisam ver em nós, né, o brilho de Jesus, a glória de Jesus que está estampada no nosso rosto, que fez até mesmo com que o povo não conseguisse olhar para Moisés, né? Moisés teve que colocar um véu. Essa glória está sobre você. E muitas vezes o mundo não consegue te ver, não consegue olhar quem você é, porque às vezes nós colocamos tanta coisa na frente, colocamos tanto pano para essa glória não brilhar, que ela realmente acaba não brilhando. Então existe um brilho em você, existe uma presença em você. Eu vejo essa data de hoje como uma data especial. Assim como nós tivemos a Páscoa,
e que nós nos lembramos, né, que naquele momento ali Deus preparava o seu povo para atravessar, né, o Mar Vermelho com um grande milagre. A gente precisa lembrar também que Pentecostes é o momento em que Deus preparou a sua igreja. É o momento em que a igreja estava em oração e Deus preparou a sua igreja para sair. Preparou a sua igreja para falar uma linguagem que aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém compreendiam. Eles saíram falando em outras línguas com a autoridade de Deus. Nós precisamos, como igreja do Senhor, dessa autoridade que só o Espírito Santo pode nos dar, que só o Espírito Santo pode nos conceder. E o Espírito Santo está sobre a igreja, sobre o seu povo. E que esse dia, né, de hoje, esse dia de Pentecostes, seja para nós um dia de nós realmente revivermos um reavivamento na nossa vida. Porque o grande avivamento começa com cada um de nós. Um grande avivamento começa com um avivamento individual, um avivamento pessoal. Um avivamento pessoal. E quando nós vivemos um avivamento pessoal, nós estamos prontos para viver um avivamento coletivo. Estamos prontos para viver um avivamento como igreja do Senhor. Aqueles homens ficaram em oração e por causa da oração deles, eles foram visitados pelo Espírito Santo e saíram falando em outras línguas, saíram falando do amor de Deus. E é esse governo de Deus que foi estabelecido lá depois de Pentecostes, que fez com que Pedro ousadamente pregasse lá em Atos capítulo 3, e nós vamos ver em muitos outros versos da palavra de Deus, esses homens sendo levantados com ousadia, com autoridade. Foi essa ousadia e autoridade concedida pelo Espírito Santo que fez com que esse governo de Deus fosse estabelecido. E esse governo de Deus se estabelece quando nós temos as mesmas práticas de Jesus, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo para que Ele haja na nossa vida, para que Ele viva e para que a gente viva, né, essa autoridade que só Deus pode nos conceder. Deus quer te dar toda essa autoridade, mas principalmente, queridos, nós que gostamos, somos pentecostais, eu sou pentecostal, posso estar falando aqui manso com você hoje, mas eu gosto de um reteté, gosto do fogo, gosto de orar, gosto de vigília, gosto desses trem aí. Mas que Deus possa nos ensinar a amar, que Ele nos ensine a viver na prática do amor, do perdão, da misericórdia, que esse perdão, né, de Deus, que em primeiro lugar a gente receba esse perdão de Deus. Porque tem muita gente que está na igreja há anos, mas vive com a consciência pesada, culpada, como se constantemente os seus pecados estivessem diante de você, te causando um peso, te causando, né, uma opressão. Saiba que essa não é a vontade de Deus para você. Deus te perdoou, e a Bíblia diz que Ele, quando nos perdoa, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele nos perdoa por completo. Ah, pastor, mas tem coisas que eu não consigo parar, são os seus hábitos. São as suas ações do passado que teimam em querer tomar conta, né, da sua mente, porque você, de certa forma, foi programado pelo mundo, acostumado a agir dessa forma. Mas com certeza Deus te perdoou. Com certeza o perdão de Deus está sobre a sua vida. E talvez o que você precise é reprogramar suas ações, reprogramar suas atitudes para que elas agora glorifiquem a Deus, para que agora você aprenda, né, a ser servo de Deus. E é por isso que nós aceitamos Jesus, mas não morremos, continuamos vivos, porque nós precisamos glorificar o nome desse Deus.
Deus não comprou só a salvação para a igreja. Jesus não morreu na cruz só para nos dar a salvação, né? Jesus morreu na cruz para estabelecer o seu reino na terra, estabelecer o seu reino sobre nós. Venha, Senhor, o teu reino sobre nós, o domínio de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. E Deus quer estabelecer esse governo sobre a igreja, sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, no teu trabalho, no teu dia a dia. Existe um governo que Deus quer estabelecer em tudo aquilo que você puser às suas mãos. Em tudo aquilo que você se dispor a pensar, a imaginar, Deus quer agir em teu favor. Amém? Já acabei falando demais, passei da hora. Eu quero fazer uma oração por você, quero orar pela sua vida. É uma pena, meus irmãos, porque eu gostaria mesmo de estar olhando para o rosto de cada um aqui, de ver as emoções dos irmãos, de ver as emoções de cada um de vocês, né? É muito, muito ruim isso da gente ficar distante e a gente não sentir o calor humano. E isso com certeza mexe com o meu coração, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar junto de outras, mas eu tenho certeza que Deus tem guardado a sua igreja, como uma irmã escreveu aí. Deus tem guardado o seu povo, tem guardado os seus filhos, amém? Vamos orar. Eu vi que tiveram pessoas aqui que fizeram um pedido de oração. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui. Deus abençoe Sanzilisa, Luísa, Evani, Deus abençoe, minha irmã. Meu irmão Beck, saudade, Beck. E ainda bem que vocês estão bem. Deus abençoe Mirella, feliz aí de ver vocês. Fala aí, meu irmão, sommelier Drake. Deus abençoe, meu irmãozão. Consuelo. Ah, tá, foi Genici, pediu oração pela sua mãe. Deus abençoe, Genici. Uma perda na família. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Se vocês tiverem também mais algum pedido de oração, coloquem aí. Vamos pedir também para que Deus, para que em breve, né, a gente possa se reencontrar como igreja. A princípio, a gente sabe que não vamos voltar, né, quando as coisas forem liberadas, nós não vamos poder voltar como éramos antes, vamos ter que talvez reduzir aí, aumentar o distanciamento, mas a gente espera que em breve seja possível. E quero lembrar você também que nós temos ainda, né, as nossas responsabilidades com o nosso local lá, o nosso espaço, com o templo. Então, se você puder fazer a sua oferta, seu dízimo, você puder também fazer a sua oferta missionária, que todo segundo, terceiro domingo do mês nós sempre compartilhamos. Faça isso com alegria no seu coração, porque nós precisamos ainda assim, né, manter, né, um espaço, precisamos e temos ainda esse compromisso. A Elaine também está pedindo oração por Elaine. Ué, Elaine deve ser uma amiga, né? Está internada no CTI com Covid-19. Tá bom, Elaine, vamos orar. Também quero orar pela vida do meu irmão Roberto. Deus abençoe a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, por essa conversa que eu tive aqui com os meus irmãos. Pastor Roberto, que está aqui também nos ouvindo, que tem todos os domingos pela manhã abençoado a nossa vida. Oro pela vida do pastor Rafael, que tem sido instrumento nas tuas mãos para nos ensinar, Senhor, na palavra, que tem sido bênção do Senhor. E eu te peço, Deus, pela vida de cada irmão meu que está aqui me ouvindo nessa hora. Cada um aqui tem uma profissão, cada um aqui tem um talento, tem um dom,
Cada um dos teus filhos, Pai, é chamado para um compromisso, é chamado, Senhor, com um propósito teu. Às vezes, Pai, as nossas atitudes, os nossos hábitos entranhados nos impedem, Senhor. Às vezes somos inconstantes, às vezes somos falhos em compromissos, mas, Senhor, Tu tem tido misericórdia de nós. Se estamos de pé hoje, se a igreja permanece, Pai, é por causa da Tua misericórdia. E porque ainda existem, Senhor, homens e mulheres que estão dispostos a entregar tudo, Senhor. Entregar tudo, entregar a família, entregar, Senhor, amigos, tempo, dons, talentos, tudo nas Tuas mãos, Pai, para que o Teu reino se estabeleça. Por isso, Deus, estabelece o Teu reino, Senhor, no meio do Teu povo. Estabelece o Teu reino entre nós. Venha, ó Senhor, o Teu reino. E que ele seja, Senhor, aquilo que vai trazer de volta, Senhor, o Teu governo sobre tudo. Sobre não só a nossa vida, mas sobre esse mundo, sobre o país, sobre, Senhor, o nosso estado. Que o Senhor transforme tudo, Senhor. E que ao fazer isso, Pai, toda praga, todo vírus, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Eu oro pela família da minha irmã Genesi, pela sua mãe. Oro, Senhor Deus, aliás, Senhor Deus, pela sua irmã, Senhor, que está entristecida, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor faça um milagre, Senhor, nessa família. Que o Senhor coloque de pé todas as coisas, meu Pai, para que eles vejam, Senhor, que Tu age, que o Senhor trabalha, que haja consolo nessa casa, que haja consolo na casa daqueles que perderam família, na casa daqueles que perderam amigos. Pai, visita os nossos irmãos, visita aqueles que estão nos hospitais, visita aqueles que precisam de um milagre, como a Elane, Senhor, que está internada, pessoas que são próximas da gente, que hoje estão sofrendo, estão sozinhas no leito do hospital, porque nenhum parente pode estar próximo. Senhor, eu não posso estar, o familiar não pode estar, mas o Teu Espírito está lá, e o Teu Espírito está conosco, o Teu Espírito é conosco, Senhor, enquanto oramos, enquanto buscamos a Tua presença, falamos com o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem agido, as portas têm sendo colocadas abertas agora. Pai, em nome de Jesus, que possamos ver verdadeiramente o céu aberto, Pai, e bênçãos derramadas sobre a igreja, bênçãos derramadas sobre os Teus filhos, o Teu povo, o povo que é chamado pelo Teu nome, Pai, para profetizar e para falar as maravilhas do Senhor, que possamos pregar em todo o tempo, com as nossas palavras, com as nossas ações e principalmente com o nosso amor e misericórdia. Pai, nos ajuda a perdoar. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a ser perdoadora, a, Senhor, se reconciliar, porque o Senhor opera em nós e o Teu Espírito opera em nós, o Espírito da reconciliação. Que haja reconciliação, para que haja redenção, para que haja renovo, para que haja cura, para que haja transformação na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Como vocês estão? Depois coloquem aí, escrevam, né? Mandem um alô, um abraço. Se de repente existe alguém, eu tenho percebido que algumas pessoas que nós conhecemos não têm esse hábito de entrar nas redes sociais, talvez, de ver, assistir os vídeos. Então, é conveniente que a gente talvez entre em contato com essas pessoas, mande um vídeo lá do pastor Roberto pregando para essa pessoa, para abençoar a vida dela. Né? É importante a gente estar reunido, a gente estar junto, apesar da distância, a gente está no mesmo propósito. Então fale com essa pessoa que de repente se afastou, de repente você não vê mais aí nas redes sociais, né? Que de repente sumiu, e a gente via lá na igreja, mas você tem um contato dela, fale com essa pessoa, pergunte como ela está, né? Nós temos tido aí um cuidado especial com os nossos idosos, aí, de talvez entrar em contato
E pastor Roberto também tem entrado em contato. Espera aí que a irmã escreveu um texto grande aqui. Amém, irmã. Deus abençoe. Bênçãos, Elisa. Fica com Deus. Amém. Estamos orando. Um abraço para Ana, Zeldinha. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e que a gente possa se ver em breve, tá bom? Deus abençoe.